Esses povos hostis ainda existem. Todos em volta de Israel gostariam de destruir o povo judeu. Gostariam de matar um por um. É o desejo deles. Eles já nascem e são criados para odiar os judeus. Eles gostariam de destruir a nação judaica. Então Deus fez promessas para a nação, para protegê-los, que estaria sempre protegendo-os. Se não fosse assim, eles já teriam sido destruídos totalmente. Veja bem que eles já foram para o exílio, para a Babilônia, mas Deus fez com que eles voltassem e possuíssem a terra novamente. Veja bem que eles já participaram de guerras onde era impossível vencer. As nações eram 10 nações contra uma nação. E eles conseguiram vencer. Isso é sempre um milagre de Deus que cuida, que protege, que guarda, que mantém a nação. Então é só pelo poder de Deus. Já tinham deixado de ser país e foram reconhecidos como país. Então existem bênçãos específicas que foram prometidas aos patriarcas, que estão se cumprindo para Israel, que não são para nós. Então, dentro aí da segunda parte ainda, Israel e o aspecto nacional da bênção, temos aí o alcance global das bênçãos, tópico 3. Quando Deus diz a Abraão, por exemplo, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 3, referia-se à salvação que viria a ser oferecida gratuitamente a todos os povos através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Gálatas 3, 8. Com respeito à promessa, afirmou o Senhor Jesus, Abraão viu o seu dia e se alegrou, João 8, 56. Por conseguinte, a bênção da salvação não era apenas para a posteridade de Abraão, mas também para todos os povos. O mesmo se pode dizer acerca do derramamento do Espírito Santo. A promessa, embora feita a Israel, acha-se disponível a todos que recebem a Jesus como Salvador. Veja aí essa referência, Joel 2, 28, 31, confere com Atos 2, 39. Então a promessa de Deus feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, o apóstolo Paulo explica isso lá na carta aos Gálatas, dizendo, olha, Deus chama então visando o quê? A descendência de Abraão não diz aos descendentes, mas ao descendente, que é Cristo. Então, quando Deus diz que vai abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, ele está falando o quê? Ele está falando da igreja. Está falando do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, e que salvaria todos os povos. E é isso que ele está falando. Com respeito aí a João 8, Jesus está dizendo que Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Não é o dia de Abraão. Ele não viu o futuro dele, ele viu o dia de Cristo. Como? Que dia? Como? Então, no dia que ele foi oferecer o seu filho, Abraão é um homem de aliança. E ele sabia, tudo que eu der para Deus, Deus também me dá em troca. Se eu der o meu filho para Deus, Deus vai dar o seu filho para mim. Se eu oferecer o meu filho em sacrifício, Deus vai oferecer os seus filhos em sacrifício também para mim. E Abraão sabia disso, é uma aliança de sangue, foi feita uma aliança com Deus. Então, quando ele vai oferecer o filho dele, Isaac, a Deus, para Isaac tinha um substituto. Deus disse, coloca aí esse carneiro que está amarrado aí, coloca no lugar do seu filho. Agora, o filho de Deus, ele seria oferecido a todas as nações da terra, descendentes, aí espiritualmente de Abraão, porque tiveram a mesma fé, acreditaram em Deus, obedeceram a Deus. Então todas as nações da terra são abençoadas porque Deus prometeu também, se Abraão deu seu filho, eu tenho que dar meu filho. Então Deus ofereceu o seu filho em sacrifício. Agora, para o filho de Abraão, havia substituto. Deus aceitou um carneiro lá que estava lá amarrado. Agora, para o Filho de Deus não havia substituto. Ele mesmo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi oferecido, morreu em nosso lugar. Então a aliança foi cumprida. Então as bênçãos que nós alcançamos através da fé que Abraão teve, oferecendo o seu filho, para que Deus oferecesse o seu filho de volta, em troca. É uma aliança. E na aliança antiga, se eu dava minha vida para aquela pessoa dava a vida por mim. Se eu oferecer o meu filho em sacrifício àquela pessoa, ele tinha que oferecer o seu filho em sacrifício por mim.
Então, essa é a verdadeira revelação aqui. É o verdadeiro entendimento que você tem que ter. Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. E diz assim, o evangelho foi pregado a Abraão primeiro. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Então, outro tipo de bênção que foi dito no Antigo Testamento e serve para nós é o derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 fala do derramamento. Então ela diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali é uma promessa feita a Israel, que terá o seu cumprimento cabal durante o milênio. O derramamento do Espírito Santo será sobre toda a carne. Até os animais serão mansos durante o milênio. Então é uma promessa literal para eles. Agora é uma promessa que serve para nós também. No dia de Pentecostes, quando começaram todos a receber ali o batismo com o Espírito Santo, eram quase 120 irmãos, começaram a falar em línguas, as pessoas ficaram admiradas, correu gente de todo lado, e teve alguém que falou, estão é bêbados. E Pedro então se levanta e diz, bêbado não. São 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui não. E isso é o cumprimento da promessa de Deus, feita através do profeta Joel. Sempre a revelação da palavra de Deus é dada com a palavra de Deus. Então o que estava ocorrendo? A revelação do Espírito Santo que veio a Pedro foi dizendo, olha, isso que está acontecendo é o que estava previsto, que foi profetizado pelo profeta Joel. Vocês achavam que era só para Israel? Não, é para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Agora na parte 3 nós temos aí a igreja e o aspecto universal da bênção. Tópico 1, transitório versus eterno. Tópico 2, material versus espiritual. E no tópico 3, pobreza e riqueza. Então dentro da parte 3, a igreja e o aspecto universal da bênção, vamos ver aí número 1, transitório versus eterno. Então já vimos que as bênçãos da antiga aliança eram de natureza material, social e também espiritual. Em todos os casos, elas faziam sobressair o seu aspecto temporal em contraste com a nova aliança. Veja Hebreus 8:13 e 10:34. Nesta, as bênçãos são eternas. O que foi prometido na antiga aliança tem o seu pleno cumprimento na nova. O transitório pertencia ao antigo pacto, o permanente ao novo. 2 Coríntios 3, de 1 a 11. Isto significa que as bênçãos em sua plenitude estavam reservadas para a nova aliança. Então as bênçãos na antiga aliança, às vezes elas eram materiais, às vezes eram bênçãos espirituais, às vezes eram bênçãos temporais, às vezes eram eternas, eram bênçãos que estavam condicionadas a diversas épocas, pessoas, nações, né? Muitas vezes para uma nação, outras vezes para todas as nações, muitas vezes para uma pessoa, mas também muitas vezes para todos os povos, todas as pessoas, muitas vezes para aquela época, mas também muitas vezes para todas as épocas e até para a eternidade. Agora, quando as promessas são feitas na nova aliança, são promessas eternas, não são como na velha aliança. A antiga aliança fazia com que o homem necessitasse de um Salvador. E que esse Salvador viria da família de Abraão, nasceria. Já aconteceu, já nasceu da família de Abraão, já deu a vida por nós, morreu, ressuscitou. Agora, na nova aliança, já cumpridas as coisas da antiga que visavam a nova, as promessas agora são superiores às promessas da antiga aliança. As bênçãos agora são superiores. Lá as bênçãos, na sua maioria, eram materiais, eram temporais, eram ali para aquela época, né? Agora são superiores, são bênçãos eternas, são bênçãos espirituais. Então é na nova aliança que alcançamos aquilo que a antiga previa, mas não alcançou. Dentro ainda da parte 3 da igreja, o aspecto universal da bênção, vemos aí agora no tópico 2, material versus espiritual.
Afinal, o que pertencia a Israel e o que pode ser também desfrutado pela igreja? Paulo escreveu aos Efésios que Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. É evidente, porém, que aquilo que é eterno pode englobar o transitório, assim como o que é coletivo pode contemplar também algo particular ou individual. As promessas espirituais atendem também às nossas necessidades físicas e materiais, embora o seu real propósito esteja muito além dessa dimensão. O que deve ser destacado é que o material jamais deve sobrepor-se ao espiritual. Inverter a ordem das coisas é incorrer em sério risco. As bênçãos da antiga aliança, por exemplo, incluíam bois, jumentos, ovelhas, prata e ouro. Está em Gênesis 24 e Jó 1. Por outro lado, as da nova aliança fazem referência à justificação, Gálatas 2, 16 e 21, ao dom do Espírito Santo, Gálatas 3, 2, à herança espiritual de Filho de Deus, Romanos 8, 14, a vida eterna, Gálatas 3, 21, Romanos 8, 2, e a verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo, Gálatas 4, 8 a 10 e 5, 1. Em outras palavras, as bênçãos da nova aliança se sobrepõem às da antiga e são superiores e exclusivas para os crentes do novo pacto, tanto judeus quanto gentios, Hebreus 8, 6. Basta aceitar Cristo para ter acesso a elas. Então, o que pertencia a Israel pode pertencer também à igreja. Então, existem muitas bênçãos prometidas por Deus que foram prometidas a Israel, mas servem para nós. Então, exemplo disso aí, nós temos aí. Você leia aí comigo, nós acabamos de ler agora, olha aí os tipos de bênçãos aí. Justificação, dom do Espírito Santo, herança espiritual de Filho de Deus, vida eterna, verdadeira liberdade que só encontramos em Cristo. Então essas bênçãos aí que foram prometidas e nós alcançamos essas bênçãos. Existem lá as bênçãos materiais lá de bois, vacas, ovelhas e tal no Antigo Testamento. Agora, as nossas são muito melhores. Promessa de justificação, de se tornar filho de Deus, de vida eterna com Deus, de corpo transformado, são muito melhores. Nunca podemos colocar as materiais acima das espirituais, porque isso é idolatria. Não devemos amar o dinheiro mais do que a Deus. Se as nossas promessas são melhores, são superiores, então não podemos ficar desejando as materiais, as inferiores, como se elas fossem as mais importantes. Então, o problema nosso é esse, nós estamos sempre satisfeitos aí com as coisas materiais e o melhor do reino de Deus, que são as coisas espirituais, nós perdemos. Nós vivemos uma vida totalmente voltada para as coisas materiais. O nosso desejo maior são as coisas materiais. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós desejemos, que nós busquemos as coisas espirituais. Coloque aí o batismo com o Espírito Santo como prioridade, ao invés de colocar um carro novo como prioridade desse ano. Coloque aí ler a Bíblia todo esse ano como prioridade, acima da prioridade de comprar uma casa. Coloque aí receber de Deus um dom do Espírito Santo para ajudar as pessoas como prioridade acima de ter aí uma poupança, de ter aí um terreno, uma fazenda, alguma coisa. Coloque aí como prioridade a escola bíblica dominical acima da universidade. Deseje mais que o seu filho seja um missionário, um pastor, do que ele ser um médico, um advogado. Priorize as coisas espirituais eternas. Um culto doméstico é muito mais importante do que a família reunida assistindo um filme, assistindo novela, futebol. Priorize a leitura da Bíblia. Vamos ver aí também dentro da parte 3, a igreja, o aspecto universal da bênção. Vamos ver aí pobreza e riqueza. Então o crente não precisa idealizar a pobreza como evidência de uma vida espiritual plena. O Novo Testamento, aliás, não condena a posse de bens materiais e o gozo de plena saúde. A Escritura mostra exemplos de pessoas piedosas que possuíam bens terrenos e desfrutavam perfeita saúde. O que não se deve esquecer é que na igreja há irmãos carentes e enfermos. Isso não significa que os crentes pobres e doentes não estejam em comunhão com Deus, pois como advertiu-nos Jesus,
no mundo teremos aflições.